Seguindo ainda sobre o tema relacionado à queda do diabo, e aproveitando parte da explicação do vídeo, o diabo caiu onde? No Éden ou na Terra? Vamos assistir outro pregador ocultando que o tal diabo estava no jardim do Éden e ainda era perfeito lá, antes da suposta tentação a Eva e Adão, o que anula toda a farsa da existência de algum diabo ou algum Deus, e por conseguinte, que a morte veio por um tal pecado inventado. Acompanhe e veja como o pregador oculta a verdade e engana a igreja, dizendo que o diabo pecou antes no céu e depois disso é que ele foi precipitado na terra, e no final reveja a parte do texto que usamos no vídeo: o diabo caiu no Éden ou na terra, desmascarando essa mentira. Assista. A queda de Lúcifer aconteceu antes ou após a criação descrita em Gênesis 1? É difícil dar uma resposta definida, uma vez que a Bíblia se refere à queda de Lúcifer, mas não diz quando aconteceu. Eu acredito que essa queda deve ter acontecido antes da criação, antes que Deus começasse a criar a humanidade ou o mundo material como nós temos aqui, e o homem para morar nele. O que nós sabemos é que quando Adão e Eva estavam no jardim, foram abordados por Satanás sob a figura da serpente. Ou seja, a queda dos anjos aconteceu antes da criação do homem e da mulher. Por isso, eu creio que, mesmo falando em termos de opinião, eu creio que a queda de Satanás aconteceu antes da criação do mundo, do céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e antes, é claro, da criação do ser humano, para poder explicar o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. Agora veja a prova bíblica que o diabo ainda era perfeito no jardim do Éden, e comprove que o pregador mentiu à sua igreja. Assim diz o Senhor Deus: estiveste no Éden, jardim de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ezequiel 28, 12, 13 e 15. Leia agora Apocalipse 12. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 5, 7 a 9. Veja, se o filho varão que há de governar todas as nações com cetro de ferro é Jesus em Apocalipse 19, 15, então Satanás só foi expulso do céu, depois da ascensão de Jesus na batalha de Miguel contra Satanás e seus anjos. Depois que Jesus, o filho varão, foi arrebatado até os céus junto do trono de Deus, e não antes, entendeu? Não faz sentido. E observe que Jesus disse em Lucas 10, 18, que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, isso contradiz toda a narrativa do pecado do diabo no céu, antes de Gênesis 3, ou seja, a tentação não ocorreu no jardim do Éden, e portanto, é mentira. Lembre-se também que no livro de Jó, é dito que Satanás ainda tinha acesso ao céu. Veja, e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E isso aparece em Jó 1,6, e em Jó 2,1. Com certeza bíblica, até os dias de Jó, Satanás ainda não havia sido expulso do céu, ele ainda tinha acesso livre ao suposto céu. Agora analise comigo tudo o que lemos até aqui. Veja. Se Satanás era o querubim da guarda, citado nessa escritura de Ezequiel 28, 13 e 15 que lemos, então o texto confirma que o anjo querubim guardador estava no jardim do Éden em estado de perfeição, pois ele guardava o Deus da Bíblia a todo o tempo. Observe essas provas. O homem foi criado no sexto dia conforme Gênesis 1. Leia a parte dos versículos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Em Gênesis 1, 31, no sexto dia, Deus faz avaliação de tudo que ele havia criado. Leia. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Veja,
Se Deus disse que tudo que criou até o sexto dia era muito bom, então o pecado não poderia estar na sua criação. Isso é totalmente contrário ao caráter do Deus da Bíblia, chamar a existência do pecado como sendo muito bom. Observe que até o sexto dia, os céus e toda a sua criação, inclusive os anjos, entre eles o diabo, foram acabados. Leia a prova. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. Gênesis 2, 1 e 2. Aí está. Até o último dia da criação, o anjo querubim guardador estava guardando Deus em todo momento. Para isso ele foi criado, porque a narrativa da criação não fala sobre sua queda. Tudo era perfeito até o sexto dia, inclusive o querubim que foi chamado depois de diabo. Portanto, Satanás não poderia ter caído antes da criação de Adão, teria que ser depois. Captou a mentira? Aí está, a própria Bíblia prova que seu conteúdo é falso. Chega de ser enganado. Até o próximo vídeo, pessoal.